Meu nome é Lília, eu sou pós-graduanda do Programa de Fisiologia do Exercício aplicada à Clínica pela Universidade Federal de São Paulo. Eu fui orientada pela Natália Perucci. Meu trabalho foi uma revisão sistemática para poder verificar o impacto do exercício físico na qualidade de vida de pacientes oncológicos. Segundo o INCA, a definição de câncer é um conjunto de mais de 100 doenças, tendo em comum um crescimento desordenado das células, podendo acometer órgãos e tecidos. Aqui tem o processo de carcinogênese, onde existem células comprometidas, a multiplicação desordenada dessas células, tá? Aqui é o próprio tumor com células comprometidas, né? O acúmulo das células cancerosas sendo implantada num órgão. Quando essas células saem do sítio primário para um outro órgão e tecido, é chamado de metástase, que é o estágio mais avançado da doença. O câncer, ele vem sendo considerado um problema de saúde pública na maioria dos países do mundo. Aqui estimado novos casos de 2018 e 2019. Mulheres são prevalentes o câncer de mama feminino. Então, a cada 100 mil mulheres pode ter 56,33 novos casos. E o câncer de próstata ele é prevalente nos homens. A cada 100 mil homens pode ser estimado 66,12 novos casos no período de 2018 a 2019, segundo o INCA. Aqui eu tenho os tratamentos de quimioterapia, radioterapia, imunoterapia e hormonioterapia e o próprio procedimento cirúrgico. Embora esses tratamentos tenham tido avanços, e aumentado a sobrevida dos pacientes, eles têm acarretado efeitos colaterais que acabam comprometendo a qualidade de vida desses pacientes. Então, segundo o OMS, a qualidade de vida é a percepção do indivíduo de sua posição na vida, no contexto da cultura, sistema de valores nos quais ele vive em relação aos seus objetivos, expectativas, padrões e preocupações. Aqui já dá para perceber que a própria definição da qualidade de vida, segundo o OMS, acaba cometendo esses pacientes. Por quê? Porque os objetivos dos pacientes acabam diminuindo em relação à vida, as expectativas, os padrões são modificados e as preocupações pelo próprio diagnóstico e por conta do tratamento. Essas preocupações elas acabam sendo aumentadas durante esse período. Eu tenho sintomas que são acometidos por conta do tratamento, como eu já disse, e esses sintomas é a fadiga, que é o cansaço excessivo e pode ser subjetivo ou não, o trismo, que é o comprometimento da musculatura temporomandibular. Isso acaba comprometendo a alimentação desses pacientes, principalmente em pacientes com câncer de cabeça e pescoço, é verificado o trismo. A caquexia é a diminuição da massa magra, comprometendo a musculatura, tendo até uma disfunção muscular. E aqui a gente pode perceber que, assim, por conta do trismo, acabou causando a caquexia. A dor pelo próprio tratamento ou pode ser pela própria retirada do órgão, a redução da capacidade cardiorrespiratória.
Então, foi verificado nos artigos que tem pacientes que eles eram ativos e assim que receberam o diagnóstico e durante o tratamento, eles se tornaram inativos. Deformidades, né, por conta da própria retirada do órgão, por exemplo, câncer de mama, quando é retirada a mama, eu acabo compensando de um lado do corpo, né? Do lado oposto, o ombro pode ser acometido, diminuir a amplitude de movimento, né, desses pacientes, principalmente no câncer de mama. E os sintomas psicológicos, eles são bem afetados, a depressão e a ansiedade, e esses dois são bem recorrentes nos pacientes. O exercício físico, ele é definido pelo OMS como uma atividade realizada de forma sistemática, estruturada, organizada, a fim de manter ou melhorar a aptidão física, a composição corporal, a ansiedade, a depressão, melhorar a qualidade do sono. E aqui eu tenho os benefícios do exercício. A prevenção por conta dos próprios fatores de risco da doença, a redução de alguns tipos de câncer, a diminuição da recidiva de novos casos, redução dos níveis de mediadores inflamatórios sistêmicos, como o TNF. O exercício, ele tem baixo custo, ele ajuda a minimizar os efeitos deletérios do tratamento oncológico, ele melhora na aptidão cardiorrespiratória, composição corporal, aumenta a força muscular, principalmente nos exercícios resistidos, a fadiga é diminuída, a depressão, a ansiedade e melhora na qualidade do sono. O objetivo do trabalho foi realizar uma revisão sistemática com ensaios clínicos para verificar se realmente os exercícios físicos têm efeitos significativos na qualidade de vida dos pacientes oncológicos. Os materiais e métodos, eles foram elaborados através das recomendações do PRISMA e a busca foi feita pelas bases de dados PubMed, BVS, Cielo e Pedro. Aqui eu tenho os descritores nesse quadradinho, né? Eles foram descritos em inglês e pelos booleanos AND nas bases de dados da PubMed. Então, o processo de seleção do artigo, ele se iniciou em janeiro a abril de 2019, foi realizada por 2 pesquisadores de forma simultânea para que diminuísse o viés, né, da pesquisa. O período de publicação foi definido por 5 anos, né, no intervalo de 2014 e 2004, né. E aqui eu tenho um fluxograma. Então, os artigos encontrados pelas bases de dados, que eu já mencionei, foram 455 artigos, sendo selecionados 41, lido pelo título e pelo resumo. Depois foram selecionados, né, passaram pelo critério de exclusão, sendo selecionados 24, né, que foi feita uma leitura do artigo completo. E desses 24 artigos, teve estudos randomizados que ainda estavam em andamento ou não foram concluídos. Então, para o nosso estudo, totalizou 14 artigos para revisão. Então, os resultados na análise qualitativa dos resultados foram obtidos na literatura que o exercício físico ele tem benefícios, principalmente na fadiga oncológica e nas limitações do paciente.
A prescrição do exercício, segundo a literatura, foi pela frequência cardíaca máxima e a média foi de 60% a 80%. A frequência cardíaca de reserva também 60% a 80% e pela escala subjetiva de Boltzmann. Avaliação, as avaliações, né, feitas foram a avaliação da aptidão cardiorrespiratória. Então foi bastante mencionado o teste da caminhada de 6 minutos. Acredito que pelo tempo, pela praticidade, pelo custo. A espirometria, ela foi citada mais em artigos com câncer de pulmão. A avaliação de força foi feita pelo dinamômetro para poder avaliar a força de membro superior e de membro inferior. E a avaliação da qualidade de vida, foram vários questionários, mas o mais citado foi o CF36, embora esse questionário ele não seja direcionado para os pacientes oncológicos, mas ele foi o mais citado. Avaliação da fadiga e vitalidade, o questionário EORTIC, QLQ-C30, e foram essas avaliações ditas pelos artigos. Vou falar agora da conclusão dessa revisão, que a literatura demonstrou através de análise qualitativa que o exercício físico ele é benéfico para os pacientes oncológicos, ele melhora a qualidade de vida dos mesmos e foi demonstrado que houve redução da fadiga oncológica, melhora da capacidade cardiorrespiratória e teve uma influência para a realização das AVDs. Também foi mostrado que o exercício supervisionado foi mais eficaz comparado ao exercício autorreferido e que o convívio desses pacientes, né, realizando atividade física, trazem eles para se integrarem socialmente, uma vez que eles têm a tendência de se isolarem. Dessa forma, faz necessário que essas informações sejam difundidas para os profissionais da área da saúde, para que eles encorajem esses pacientes a realizarem um exercício físico, uma vez que é uma intervenção não farmacológica e de baixo custo, e que pode melhorar bastante a qualidade de vida desses pacientes. É isso, muito obrigada.